E aí pessoal, beleza? Vamos fazer uma questão aqui relacionada a conjuntos. Um conjunto A e uma relação entre conjuntos. Mas antes disso, nós vamos fazer uma pequena revisão. Esse conteúdo é para práticas como componente curricular do quinto semestre, certo? Propriedades das relações. Existem algumas propriedades, vou citar 3 delas para a gente fazer a questão. A primeira propriedade, pessoal, é a reflexiva. Reflexiva podemos analogamente comparar como um espelho, pois reflete o termo. Aqui a gente tem uma imagem de um termo, digamos, de uma pessoa sendo refletida no espelho, certo? Um exemplo é o conjunto A, onde seus elementos são A, B e C, e chamamos uma relação de R maiúsculo. Então a relação de um conjunto A com os termos A, B e C, com o conjunto B com os mesmos termos, é A relaciona-se com A, B relaciona-se com B e C relaciona-se com C. Pessoal, isso daqui é uma flecha de uma ponta só, ou seja, não é mútua, sabe? O A apenas relaciona-se com A, B com B e C com C, certo? Então a relação aqui é A com A, B com B, C com C, certo? A propriedade simétrica. Podemos analisar a propriedade simétrica como uma via de mão dupla. O que fizermos com um termo ou com um conjunto será feito com um outro termo. Um conjunto pode se relacionar com ele mesmo, ou seja, o conjunto A relaciona-se com A, ou com outro conjunto. O conjunto A relaciona-se com B. Temos um conjunto A de A, B e C, em seus elementos, e o conjunto B de C, D e E. Então o A relação B, pessoal, como é citado uma via de mão dupla, é o A relaciona-se com D, C, o D relaciona-se com A. Uma seta com duas pontas. Então, pessoal, se o A relaciona-se com D, o D obviamente deve se relacionar com o A, entendeu? Dessa forma, a gente pode também relacionar com o A com o E, desde que o E se relacione-se com A. Se não houver essa via de mão dupla, a propriedade não é simétrica. Propriedade transitiva. Esse sinal aqui é para todo. Para todo A, B e C pertencente a um conjunto A, então o A relaciona-se com B, logo o B relaciona-se com C, então o A também relaciona-se com C. Pessoal, a gente pode observar aqui que se o A relaciona-se com B e o B relaciona-se com C, o A também a gente pode considerar que ele vai relacionar com C também. Isso é garantido pela transitividade de uma propriedade, certo? Então vamos fazer o exercício. Dado o conjunto A igual a A, B e C e a relação A com A, B com B, C com C, A com C, A com B e B com C, 3 perguntas. Ela é reflexiva? Pessoal, o reflexivo se remete a espelho, como citado aqui. Aqui eu tenho o A relacionando-se com A, o B relacionando-se com B e o C relacionando-se com C. Então a gente pode dizer, pessoal, que ela é reflexiva? Sim, pois o A relaciona-se com A, B relaciona-se com B e C relaciona-se com o C. Portanto, ela é reflexiva. Aí a segunda pergunta, ela é simétrica? Vamos analisar. O que diz a simetria, pessoal? Se um termo A relaciona-se com um termo D também tem que se relacionar com A, uma via de mão dupla. Então a gente vê aqui que o termo A relaciona-se com C, então eu tenho que ter um termo C que relaciona-se com A. Eu não tenho aqui. Eu tenho apenas o termo A que relaciona-se com B e o B relaciona-se com C. Eu não tenho também um B que relaciona-se com C aqui, entendeu?
Então ela não é simétrica, pessoal. Por quê? Eu não tenho um termo que relaciona o C com A, da mesma forma que eu não tenho um termo que relaciona o B com A, e não tenho também o termo que relaciona C com B. Então ela não é simétrica. A pergunta é, ela é transitiva? O que diz a propriedade transitiva? Diz que se o A relaciona-se com B, o B relaciona-se com C, então o A tem que relacionar-se com C. Aqui a gente analisa, pessoal, que o A relaciona-se com B, o B relaciona-se com C. Então, para garantir que isso seja transitivo, eu tenho que ter um termo do A relacionando-se com C. Então, ela também é transitiva. Então, dessa forma a gente pode analisar se um conjunto tem propriedades reflexivas, simétricas e transitivas. Espero que vocês tenham compreendido e até uma próxima questão.